Eu desejo saudar a todos com a paz, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos de volta para continuarmos o estudo nas lições bíblicas terceiro trimestre de 2017, que tem como título A Razão da Nossa Fé. Assim cremos, assim vivemos. Iremos estudar a lição de número 8, 20 de agosto de 2017. A Igreja de Cristo. Texto áureo. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus capítulo 18, versículo 20. Verdade prática. Cremos na Igreja, que é o corpo de Cristo, una, santa e universal Assembleia dos fiéis, remidos de todas as eras e de todos os lugares. Leitura bíblica em classe. Se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 12 até o 20. Depois os versículos do 25 até o 27. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer grego, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será isso do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Vamos ao comentário da lição. Introdução. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste marcou o início da jornada da Igreja, e vemos o seu final glorioso no epílogo da história humana, em Apocalipse. Todos nós fazemos parte dessa história. O presente estudo pretende descrever a Igreja como o corpo de Cristo, o que isso significa e quais são os elementos que identificam uma Igreja. Primeira parte da lição: a comunidade dos fiéis. Primeiro tópico: etimologia. O termo grego para igreja é eklésia, literalmente chamado para fora, do verbo grego ekkaleo, chamar, convocar, que não aparece no Novo Testamento grego e só ocorre 2 vezes na Septuaginta. E chamaram Ló, Gênesis capítulo 19, versículo 5. E chamarás pacificamente, Deuteronômio 20, versículo 10. O substantivo eclésia aparece 115 vezes no Novo Testamento, das quais em apenas 5 não é traduzido por igreja. A ideia é de ajuntamento ou assembleia, como aparece na Ara, ou aramaico. E nas outras 2 ocorrências, o termo se refere à congregação de Israel. Segundo tópico: a Assembleia dos Cidadãos. A Septuaginta emprega o mesmo termo eclésia para traduzir o hebraico quorum, assembleia, multidão humana reunida, em referência à congregação de Israel, e para verter mais 4 palavras menos frequentes no Antigo Testamento. Esse era o mesmo vocábulo para a Assembleia dos Cidadãos em Atenas, mas o termo aparece no Novo Testamento com um significado glorioso. Assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Isso se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 19. E universal assembleia e igreja dos primogênitos. Se encontra em Hebreus capítulo 2, versículo 23. Essas palavras expressam um tom de uma celebração jubilosa, de uma reunião festiva com todos os remidos como cidadão da comunidade celestial. Terceiro tópico: o significado da expressão Santa Igreja Católica. Essas palavras aparecem nos principais credos da antiguidade cristã. O termo católicos, universal, geral,
significa literalmente de acordo com todo, pois é substantivo composto por katá e de olos. A preposição grega katá significa de cima para baixo, contra, ao longo de, conforme, de acordo, segundo. E a palavra olos quer dizer todo, inteiro, completo. Foi Inácio, bispo de Antioquia, que empregou o termo para designar a igreja como o sentido de geral, universal, mas o significado exato do termo se perdeu com o tempo. Segunda parte da lição: elementos que identificam a igreja. Primeiro tópico: afinal, o que é igreja? É toda congregação ou assembleia que se reúne em torno do nome de Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, professando sua fé nele publicamente e de forma diversificada, abertas a todas as pessoas, a qual inclui o batismo e a ceia do Senhor nas reuniões específicas. Trata-se da igreja no sentido completo da palavra, como Jesus mesmo prometeu. Ele está presente na igreja por meio do Espírito Santo até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 18, versículo 20. Segundo tópico: as ordenanças. São duas as ordenanças da igreja dadas por ordem específica do Senhor Jesus. A primeira é o batismo em águas. Portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A segunda é a ceia do Senhor. Fazei isto em memória de mim. O batismo em água é o rito que simboliza a nossa reunião com Cristo e é a nossa confissão pública de fé em Jesus. Como se nasce apenas uma vez, da mesma forma o batismo acontece uma só vez. Já a ceia do Senhor é o rito de comunhão e significa a continuação da vida espiritual. O crente em Jesus precisa estar em comunhão com a igreja para participar da ceia do Senhor. Isso por si mostra a impossibilidade de alguém querer ser crente sem se tornar membro da igreja. Terceiro tópico: a adoração. Os crentes em Jesus se reúnem para adoração pública e coletiva. Os dois principais verbos gregos para adorar no Novo Testamento são proximo, que significa adorar, render homenagem, no sentido de prostrar-se, e latrio, que significa servir a Deus. À luz da Bíblia, podemos definir a adoração como serviço sagrado, culto ou referência a Deus por suas obras e por aquilo que Deus é. Não há diferença entre servir e adorar, nem entre prostrar-se e adorar. Os principais elementos de um culto são oração, louvor, leitura bíblica, pregação ou testemunho, oferta e manifestações dos dons do Espírito Santo. Quarto tópico: a família de Deus. Não devemos confundir igreja com templo. A casa de Deus é outra coisa. A passagem no Novo Testamento em que o termo casa parece se referir à igreja, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo. Já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. O termo casa também é utilizado na Bíblia metaforicamente para designar família. A igreja é citada como a família de Deus e o templo espiritual de Deus. E é por isso que chamamos de irmãos aqueles que se convertem ao Senhor Jesus. Terceira parte da lição: o corpo de Cristo. Primeiro tópico: o corpo e seus membros. A igreja é o corpo místico de Cristo. O apóstolo Paulo chama a atenção para um detalhe importante. O corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Mas ele não relaciona o termo unidade e diversidade do corpo e seus membros com a igreja, o que era de se esperar. Mas diz o seguinte: assim é Cristo também, longe de confundir Cristo com a igreja, pois Jesus é transcendente. O que Paulo nos ensina é que pertencemos a Cristo e por ele somos membros do seu corpo. Segundo tópico: a morada de Deus. Quando Saulo de Tarso se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, ele ouviu a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perseguiu os discípulos de Jesus,
mas o Senhor se identificou com eles. Ao apóstolo foi revelado que a igreja é o corpo espiritual de Cristo, sendo o Senhor mesmo a cabeça. E seus membros são o templo de Deus, a habitação do Espírito Santo. Em outras palavras, a morada de Deus no Espírito. O tabernáculo e o templo de Jerusalém representavam a presença de Deus. O salmista diz: Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Não existe mais o templo de Jerusalém, mas Deus habita no cristão individual. Terceiro tópico: os membros do corpo. A tradução por um só Espírito, como aparece na Almeida século XXI, e expressões correlatas na linguagem de hoje, que tem esta nota, ou com, ou ainda por, não significa o mesmo que em um só Espírito. As duas versões são gramaticalmente legítimas. Ser batizado por um só Espírito quer dizer que é o Espírito quem batiza. Isso indica a iniciação dos crentes no corpo de Cristo e não se refere ao batismo do dia de Pentecostes. Essa posição é defendida também por Stanley. Não há distinção de pessoas, raças ou status social na igreja. O apóstolo explica, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. A ilustração do corpo humano com a igreja nos versículos seguintes, além de mostrar a unidade da diversidade, ensina também que precisamos um dos outros e que igualmente diferimos entre si e que precisamos cuidar um dos outros. Isso é igreja. Conclusão da lição. Diante do exposto, concluímos que Deus estabeleceu a sua morada primeiramente no tabernáculo e depois no templo, ambos consagrados a Ele, e que da mesma forma o Espírito Santo também estabeleceu a sua habitação no corpo do cristão individual. Entre gentios e judeus, o Senhor Jesus formou um novo corpo, de modo que o gentio deixa de ser gentio quando se converte ao Evangelho de Jesus Cristo. A missão principal da igreja é adorar a Deus e propagar o Evangelho a todas as nações da terra. Que Deus continue abençoando a todos vós. Amém.